Parashat Shoftim, a porção dos juízes. Então, a nossa parashá, ele continua o tema que foi falado no final do parashá passado. O parashá passado terminou com a lei de Aliyah Regel. A Torá diz que 3 vezes por ano todos os Yudim têm que fazer uma Aliyah, uma peregrinação, para passar as festas lá em Jerusalém, que é o centro do judaísmo, Jerusalém, o Beit HaMikdash. Então, nós continuamos na nossa parashá, ainda continuando nesse assunto, como Hashem quer que o povo considera Jerusalém como o centro do povo. Essa é uma coisa que Hashem quer, que a gente fica sempre de olho, como o coração, como o famoso ditado, que a pessoa fala, eu estou aqui fora, mas o meu coração está em Jerusalém. Então a Torá quer que a gente fique sempre ligado como Jerusalém, o lugar onde a presença de Hashem, a presença de Deus, estava lá de maneira revelada no Beit HaMikdash. Então, sempre precisamos ter esse contato, esse sentir conectado com Jerusalém como o centro do povo judeu. Para isso, a nossa parashá vai dizer, para o povo poder ter uma conexão forte com o lugar que Hashem escolheu, que é Jerusalém, para isso precisamos que também nos lugares que eles moram, que os judeus moravam na terra, na Eretz Israel inteira. A terra, apesar que é pequeno no mapa, mas é grande, é um lugar que podem viver e sem ter conexão. Então, para poder viver e sentir esta conexão com Jerusalém, como a Shekhinah, com a presença de Hashem o tempo todo, temos que ter líderes, juízes, para cuidar do bem-estar espiritual do povo de Israel, mesmo quando eles estão cada um em sua casa. Essa é a função dos juízes, que vamos começar com nossa parashá, que precisamos ter líderes que vão julgar, vão manter a justiça, vão manter comportamento como deve ser. Então, vamos começar com as palavras Shoftim ve Shotrim, juízes e guardas. Então aqui o Pasuk falou de 2 coisas, falou de juízes e guardas. Qual que é a função do juiz e qual que é a função da guarda? Então, literalmente, juiz, normalmente a gente conhece, é aquele que dá o veredito, as leis, ele que cuida para dar as leis. Tem que cuidar que aquilo que o juiz fala seja seguido, cumprido. Para isso precisamos de guardas. Literalmente, shoter é policial. Nós vamos ler aqui na página 126. Aqui, questões clássicas. Qual é a diferença entre juízes e guardas? Então, Rashi aqui nos explica que a diferença entre o juiz e a guarda é que o juiz é aquele que decide a lei e depois aquele que impõe autoridade sobre o povo para seguir, esse já é a guarda, como ele traduz aqui, as guardas ou policiais. Mas é interessante que a maneira que Rashi nós sabemos é o comentarista clássico, é aquele que quando temos uma dúvida em estudar o Pasuk, o versículo, é Rashi que nos atende sempre, ele é o que nos explica. Então é interessante que isto não é a primeira vez que esse conceito, shoter, guarda, está na Torá. Já tivemos no Chumash, no Parashat Devarim, no primeiro Parashat deste Chumash, já tivemos, a Torá já mencionou esse guarda, esse shotrim. E é interessante que a maneira que Rashi interpreta lá e a maneira que ele interpreta aqui
são um pouquinho diferentes. Aqui está vendo embaixo, onde se leu antes, questões clássicas, mais para baixo, tem aqui Torat Menachem. Você viu como Rashi lá interpretou esses policiais, Ele chama aqui, são quem prendem uma pessoa e a golpeiam, parece igual, mas apesar que parece igual, não é igual porque são diferenças pequenas, mas eles fazem uma diferença. Se a gente olha bem, analisa muito bem, a gente vê que há uma diferença pequena, algumas diferenças pequenas, mas com isso podemos ver que são funções diferentes. Tem dois tipos de guarda. Em seu comentário para Parashat Devarim, Rashi tinha explicado o papel das guardas como implementadores da lei. Então, ele diz aqui, eu designei policiais para vocês, para suas tribos, são eles quem prendem uma pessoa e a golpeiam com um chicote. Quando um juiz tem um tipo de pena que chama-se na Torá a pena de Malkut, que a pessoa condenada é chicotada. Como que é feito como que se realiza o chicote? Então tem que prender a pessoa, e depois ele é golpeado com chicote, pela ordem do juiz. Quando o juiz dá ordem, então tem que ter alguém que vai implementar o veredito dado pelo juiz. Se é para ser chicotado, então alguém fisicamente vai ter que fazer esse trabalho. Se é outro tipo de pena, então vai ter uma pessoa que vai precisar fazer isto. Então lá em Parashat Devarim, lá o Pasuk diz que esta é a função de quem? Dos shotrim, das guardas. As guardas fazem isso para implementar, colocar a lei em prática. Quando o juiz fala, então tem que ter alguém para colocar isso em prática. Aqui, vamos ler de novo, vamos ver aqui um pouquinho diferente. A diferença é a seguinte, lá falamos da guarda que ele coloca em prática, ele vai e ele faz aquilo que o juiz mandou fazer. Aqui, nossa Parashá, ele apenas, o que ele faz? Falamos aqui que ele impõe autoridade sobre o povo. Ele não vai concretizar a pena para a pessoa. Ele vai impor autoridade para que o povo segue a decisão do juiz. Por exemplo, o juiz falou, o veredito, duas pessoas chegaram para uma disputa, uma decisão, o juiz falou que A tem que pagar X para B. Então, não vai ser tirado à força, mas tem que ter alguém, autoridade, que ele vai colocar ele vai mostrar a autoridade dele e fazer para que as pessoas cumpram a lei. Então aqui é diferente, não é que ele vai realizar uma pena, vai fisicamente vai bater. Ele vai fazer certeza que a pessoa cumpra a lei que o juiz tinha decidido. Então para isso, às vezes ele vai precisar usar aqui um bastão, um chicote. Não é como antes ele falou que a função dele é para fazer o chicote, que é a pena. Aqui não é a pena, é para colocar a autoridade, disciplinar as pessoas para que elas cumpram a lei. Obrigar as pessoas. Não para, quer dizer, a guarda aqui não é para concretizar a pena, e sim para colocar a autoridade dele para que as pessoas cumpram as leis que os juízes falaram, encorajá-las. Mas a função aqui não é concretizar a pena, e sim, não é punir, assim é para encorajar as pessoas para cumprirem a lei. Então é interessante que aqui a gente vê que Moshe está dando essas ordens para o povo de Israel designar e fazer shoftim, tantos juízes e tanto esses guardas que vão ser necessários entrando na terra de Israel. Pode ser essa hipótese que uma pessoa não vai querer obedecer, então tem que ter esses policiais, esses guardas. Mas, quando a gente lê na Amidah, estamos na reza diária, temos a Amidah 18 bênçãos, 19 bênçãos. Deles a gente pede a Hashem para restaurar esse sistema judicial, para restaurar. Então, qual que é as palavras da Brachá? Hashiva shofteinu kebarishona v'yotzenu kebatchila. Restaura os juízes
como era antigamente. E aí, ele não fala aqui das policiais, ele não menciona os policiais. Em vez dos policiais, ele usa um termo de yoatzeinu. Yoatzeinu são os nossos aconselhadores. Por quê? O que mudou? Que na época do Mashiach não vamos precisar mais dos juízes, desses policiais guardas. Porque sabemos que com a vinda do Mashiach, a nossa inclinação mal vai ser tirada da gente. Então não vai ter pessoas que não vão querer obedecer a ordem do juiz ou obedecer a Torá. Então por isso que a gente não pede para restaurar os policiais, a gente pede só a primeira parte, só os juízes, simplesmente para ensinar a gente o que é certo e ainda mais, para crescer mais e mais. Mas não vamos precisar mais dos policiais. Mas agora está falando da época pré-era messiânica, a primeira vez que entrou na terra de Israel, que junto com o Am Israel entrou também, as inclinações mal entraram também. Então por isso temos que ter esses policiais e guardas. Tá? E a ordem foi para colocar esses guardas e juízes, cada uma das suas tribos, em todos os seus portões. Quer dizer que cada tribo tinha um corte local, um corte que julgava. Mas esses cortes pequenos, de apenas 23 juízes, os pequenos, só que tinha 23 juízes, isso tive que instalar em cada tribo. A terra de Israel foi dividida em 12 partes, cada tribo ganhou a sua terra, cada um tinha que nomear, que ter um Beit Din do tribo dele. Até interessante que os comentários dizem que tinham cidades que metade da cidade pertencia a uma tribo e outra metade a outra tribo. Na cidade de Jerusalém, sabemos que foi dividido. Uma parte recebeu a tribo de Judá e outra tribo de Benjamim. Então, conforme algumas autoridades, lá tive que ter 2 Sanedrim na mesma cidade. Um do tribo de Judá e outro da tribo de Benjamim. E os juízes são do próprio tribo. Justamente para manter ordem, ordem e progresso, assim que tem que manter. Então lá funcionava. Ok, então agora vamos dar algumas ordens para os juízes saberem como agir. Então aqui tivemos 6 leis. Tinha 3 leis direto para o juiz, que eram: a primeira foi para não perverta a justiça. Depois tem a segunda, não demonstrar favoritismo. E a terceira é não aceitar suborno. Depois a Silvia leu mais 3 leis, que é a estrutura proibida de oferendas. A primeira foi não plantar uma árvore de idolatria perto do altar. A segunda foi não construir um monumento. E a terceira foi não oferecer para Deus um animal com defeito. Essas 6 leis, na verdade, são todos ligados com o sistema judicial. Os comentários explicam que essas 3 últimas leis que a Silvia lê, as leis ligadas com as oferendas, também têm uma aplicação para os juízes. Então são essas 6 leis para os juízes. Então esse era o costume dos idólatras. Eles colocavam uma árvore do lado do serviço onde eles faziam as oferendas para as deidades deles. Então Deus proíbe fazer isso em nosso altar no Beit HaMikdash. Então essas 6 leis que é ligada com a justiça, o Medrash conta que o rei Salomão, que era, como sabemos, um juiz do top, ele era um juiz máximo. Ele fazia justiça de uma maneira que ninguém, era uma pessoa muito inteligente, conhecemos as histórias dele, como que ele conseguia resolver grandes problemas entre as pessoas. Era um juiz excelentíssimo, como se chama. Então, o Medrash diz que o trono onde ele sentava para julgar tinha 6 degraus para subir. 6 degraus para subir o trono dele. E esses 6 degraus são ligados com essas 6 leis que foram faladas aqui sobre as ordens para um juiz. Para eles não esquecerem. Então está escrito que cada vez que ele subia cada degrau, saía uma voz e repetia esse versículo. Primeiro, quando ele subia a primeira escada,
Então, primeiro degrau, aí falava não perverta a justiça. Segundo, terceiro, e assim que 6 degraus, para lembrar ele sempre como um juiz deve agir. Não pervertar, então a gente sabe já o que significa que não pode pervertar a lei. Depois tem não demonstrar favoritismo. Favoritismo quer dizer que o juiz não pode mostrar, mesmo se entre 2 pessoas para serem julgados, mesmo se uma pessoa é uma pessoa muito importante e outra pessoa é uma pessoa humilde que não tem nada, o juiz não tem direito nem de pedir, nem de mostrar qualquer favoritismo, nem pede para um ficar de pé e outro para sentar, mesmo que uma é grande autoridade e outra é João ninguém, não é nada. Então não pode mostrar qualquer favoritismo, tem que tratar os dois exatamente igual, porque no momento que um vai ver que o outro está sendo tratado melhor, ele já perde a coragem de falar os argumentos dele, ele já se tampa, ele fica com a boca tampada, ele não tem como falar, ele esquece, não tem o que fazer aqui, que o outro com certeza vai ganhar. Então, por isso que a Torá nos avisa que é proibido qualquer tipo de favoritismo, é proibido. E depois diz a Torá que propina, como se chama aqui no Brasil, ou suborno, é proibido absoluto. Nada, mesmo se não é para perverter a lei, mesmo que a pessoa fala, não vai mudar nada, é só um presentinho, amigo, sabe, não é nada de suborno, a Torá proíbe isso totalmente. O Talmud conta várias histórias, episódios de vários sábios, como eles demonstraram que colocaram isso em prática. Tinha uma vez um rabino, que ele estava lá sentado lá no julgamento e não sei de onde veio uma pena pequena, estava voando e caiu no ombro, na cabeça dele. Então chegou alguém e só tirou aquela pena. Então o rabino perguntou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, que eu estou esperando a fila, eu também tenho um julgamento para fazer agora. Ele falou, agora não é comigo, agora vai procurar outro juiz. Você tirou uma pena da cabeça dele, isso já é suborno. Agora vai procurar outro juiz. Eu já estou desqualificado para julgar você, que eu já aceitei um suborno de você. Está vendo até onde vai isso? O Talmud conta uma outra história de um sábio, Rabi Ishmael, filho de Rabi Yossi. Ele tinha um funcionário dele, que esse rabino, ele tinha um campo dele, ele tinha um funcionário. Esse funcionário sempre, cada vez na véspera de Shabbat, ele levava para ele o fruto do campo, para eles comerem. Um dia, uma semana, ao invés de trazer a comida dele na sexta, ele trouxe na quinta, um dia antes. Aí o rabino perguntou, por que você trouxe hoje mais cedo? Ele falou, sabe, eu tenho que tratar alguma coisa hoje com o senhor, é um julgamento, então eu já resolvi, já vou trazer mais cedo, para vir mais cedo. Então, ele falou, agora você vai ter que procurar um outro juiz para te julgar. Não foi nada, não foi que ele deu alguma coisa dele, Foi algo que pertencia ao rabino, ele era funcionário dele, não deve nada para ele, ele está apenas trazendo, já que ele trouxe um dia antes, é um tipo de favor que ele já falou, eu já não estou mais qualificado para julgar você. E assim tem várias histórias, o Talmud conta muitas histórias de vários rabinos, como eles se comportaram dessa maneira, que a Torá proíbe qualquer traço de suborno, que é muito perigoso. Suborno é perigosíssimo. Até que é interessante, você pega a palavra suborno em hebraico e vamos pega aqui a palavra, vendo aqui a palavra em hebraico é shochad. Shochad é shin, het, dalet. Se pega estas 3 letras e troca as letras para a letra posterior, cada letra você bota a letra que vem depois, no ordem alfabético. Então, ao invés de shin, aí você tem taf, que é
A última, esse Shin é penúltimo, Taf é o último. Depois, em vez da Het, você troca o Het com Tet e troca o Dalet com Hei. Então a palavra Shochad se torna a palavra Tate. Tate é perverso, de perverter a lei. Então, a mesma palavra, esse é o vem depois, sabe? Depois do suborno vem a perversão. E depois os próximos três, não terminaram, mas depois o Talmud descreve como essas próximas leis, mesmo que aparentemente não tem nada a ver com a lei, são coisas ligadas com o Beit HaMikdash, como o templo, de não plantar uma árvore no pé do templo, mas os comentários explicam que isto também tem a ver com a lei. Está escrito que ele está falando sobre a proibição de nomear um juiz que não é apropriado, uma pessoa que não tem jeito de ser juiz, é proibido nomear ele. De onde que sabemos isto? Então aqui mesmo, é como plantar uma árvore perto do altar. Então, quando alguém nomeia um juiz, que ele tem autoridade, ele nomeia um juiz que não merece, ele não é uma pessoa correta para ser juiz, é comparado com isso. Então, esse também se alude às leis do juiz e da justiça. E assim, os outros também, os comentários explicam a conexão deles com a justiça. Ok, vamos continuar. Então, foi falado antes, que já mencionou, que aqui a Torá diz que pela lei da Torá, o que é aceito como evidência, provas, é só quando tem duas testemunhas, pelo menos. Um testemunho não adianta, e não só que não adianta, mas mesmo uma pessoa que ele se admite para que ele fez algo que carrega pena de morte, então não vamos aceitar a testemunho dele mesmo. Não adianta. Se a pessoa vem e fala, se alguém, então, a gente aqui tem uma diferença entre qual tipo de lei. Quando se trata de lei monetária, quando é uma questão de dinheiro, então, nossos sábios dizem, o Talmud fala, Hodad baldin kemeia eidim dami. Quando uma pessoa admite que ele deve dinheiro para alguém, então vale como 100 testemunhas, sabe? Se ele fala que ele deve dinheiro, então vale muito mais que duas pessoas. Então a gente aceita essa admissão que ele falou. Isto é enquanto fala de dinheiro monetário. Quando se trata de pena de morte, aí a lei diz que não é aceito que a pessoa julga, que ele admite, se ele fala que ele fez um crime que carrega a pena de morte, aí não aceitamos isso. Por quê? Qual a diferença? Porque quando se trata, a pergunta é, quando se trata de dinheiro, aí a gente aceita a palavra dele. Mas quando se trata da vida... Aí não. Por quê? A resposta é justamente isto. A vida que Hashem nos deu, Ele não deu para a nossa vida de tal modo que nós somos agora o dono da vida. Ele nos emprestou a vida. A vida que Ele deu para nós é emprestada. Ele nos emprestou para o tempo que a gente está vivo. E Ele já tem um prazo, etc. Tudo quando acaba a missão, etc. Então, Hashem só Ele que pode tirar a vida de uma pessoa. A gente não tem autoridade para isso. Quando se trata do dinheiro, mesmo a gente sabe que tudo dinheiro é de Deus, a gente sabe, Hashem haaretz humuloah, tudo que a gente tem pertence a Hashem, mas em questões de dinheiro, Hashem nos deu o dinheiro de tal modo que nós somos o dono do dinheiro. Por isso que Ele nos deu livre-arbítrio e podemos fazer aquilo que a gente quer como dinheiro. Então o dinheiro é considerado nosso. Então se a pessoa admite e ele fala que ele deve dinheiro, então a gente aceita a admissão dele. Mas quando ele fala algo que vai prejudicar, vai mexer com a vida dele, aí ele não tem direito. Então não aceitamos o testemunho dele sobre si mesmo.
A não ser que tem duas testemunhas testemunhando, aí o Beit Din leva isso e considera isso e faz todo o procedimento que precisa de interrogações e com isso eles vão concretizar a pena. Mas apenas como admissão dele não vai funcionar. Vamos seguir com as leis dos reis. Após a entrada na terra de Israel, não tinha rei. Os judeus moraram em Israel quase 400 anos, ainda mais 40 anos no deserto. Então o povo existia como um povo para quase 430 anos sem rei. Vamos ler agora, a Torá vai descrever como que vai ser nomeado o primeiro rei e quais são as leis e as restrições de um rei. Que ninguém, que na Torá, ninguém é imuno da lei. Mesmo rei, mesmo juiz, ninguém é imuno. Ok, então como que foi esse procedimento do rei? Quando que surgiu o primeiro rei? Como que foi a nomeação dele? Foi escolhido por Deus. Então, a primeira rei foi o seguinte: o povo de Israel chegou para o profeta Samuel. Ele era o profeta na época, era antes que construíram o Beit HaMikdash, ainda tinha o tabernáculo, e chegaram para Shmuel e falaram: Shmuel, queremos um rei igual a todos os povos que estão ao nosso redor. Cada povo tem rei, nós também queremos um rei. Então, Shmuel foi consultar Hashem e perguntar o que deve ser feito. Ele era um profeta. Então, Hashem falou para ele que não só que eles não estão gostando de você, mas também eles desgostaram de mim também, ao pedir um rei. Mas já que eles pediram, então vamos apontar um rei, e Hashem ordena ele de nomear o rei Saul como um rei. Então, o que aconteceu parece meio estranho. O povo chegou lá, aparentemente eles eram um povo inocente, só apenas pedindo um rei. E na verdade a Torá até fala sobre isso. É um mitzvah da Torá. O Maimônides diz que os judeus têm três mitzvot ao entrar na terra de Israel. Uma é para nomear um rei, esse é um dos mitzvot, dos mandamentos, ao entrar na terra de Israel. Então por que Hashem falou muito negativo sobre o fato que eles pediram um rei? E se por outro lado, de fato foi algo ruim, por que Deus aceitou? Hashem deveria falar: não, eu não gosto, não faz um rei, e não, vamos continuar assim, do jeito que era o status quo. Tinha um profeta, ele era o líder, vamos continuar assim. Mas não, Hashem aceitou. Então o que aconteceu? Primeiro temos que entender porque estava errado o pedido deles. E se estava errado, por que ele aceitou? Então, temos que entender melhor o que é um rei em judaísmo. Qual que é a função de um rei? Então, na verdade, tem duas funções de um rei. Uma função é a função literal, que quando não tem autoridade e as pessoas não seguem a lei, tem que ter disciplina. Para como o Mishnah diz, she'ilmalei mora'a ish et re'ehu chayim bela'o. Se não tem autoridade, uma pessoa engole a outra. As pessoas vão brigar, é um caos quando não tem ordem, quando não tem rei, aí não tem ordem e é perigoso. Então a primeira função de um rei é justamente para colocar ordem, para ele ter autoridade, para ele colocar disciplina e assim mostrar ao povo como deve agir e mostrar a força dele para fazer certeza que todos seguem a lei. Essa é a primeira função. Depois tem uma função ainda maior. Quando o povo, por exemplo, já é um povo que já está se comportando bem, eles não têm então necessidade de um rei para disciplina, para ficar como um forte. Se o povo é um povo bom, sabe, seguindo as ordens, seguindo as leis, então qual que é a função de rei neste caso? Aí vem o segundo aspecto de um rei. Um rei, como foi falado sobre Saul,
ele era Mishichmo Vamala Gavoa Mikolam. Do ombro para cima, ele era mais alto que o povo. O que significa isto? Significa que um rei, ele tem uma conexão com Hashem muito mais forte que as outras pessoas. Ele tinha 2 rolos de Torá, quando cada um tinha um, ele tinha 2. A conexão dele com Hashem é muito mais elevada. Ele entende muito mais que o povo entende sobre Deus, sobre a grandeza de Hashem. A possibilidade, a capacidade dele de entender as coisas divinas é muito além do que o povo. O rei, a função do rei é de fato ser uma pessoa mais alto espiritualmente, moralmente, do que todas as pessoas. Tem que viver como exemplo em primeiro lugar. Esse é o segundo aspecto de um rei. Um rei está lá para levar o povo um nível a mais. Quer dizer, quando tem necessidade, aí o rei faz a função aspecto 1, que ele tem que colocar ordem, tem que colocar disciplina para que o povo obedeça. Mas há um segundo aspecto do rei, isso está colocado à prática quando o povo não está precisando do aspecto A. Então aí a função do rei é só apenas para elevar o povo para um nível mais elevado, para o nível dele, que ele é capaz disso. É uma pessoa que é muito mais elevada, ele é capaz de elevar o povo. Acontece que quando o povo chegou lá para Samuel, eles falaram: nós queremos um rei. Se fosse só isso as palavras deles, seria ótimo. Querem um rei, provavelmente para o segundo aspecto, para eles poderem se elevar a um nível mais elevado. Mas eles não pediram apenas. O que eles falaram? Queremos um rei igual aos povos que estão ao nosso redor. É isso que eles acrescentaram. Nós queremos um rei igual aos outros. Aí Hashem não ficou feliz. Vocês querem um rei só para isso? Só para quer dizer que alguma coisa está errada, que eles não estão se comportando bem. Eles querem um rei justamente para servir como o primeiro aspecto do rei. Aí Hashem não gostou disso. Ele achava que esse povo deveria estar num nível mais elevado, que não vão precisar de um rei para as coisas mundanas, e sim só para elevar. Hashem falou: então isso quer dizer, o fato de que eles pediram um rei igual aos outros povos mostra que eles não gostam de você, não gostam de mim, não estão obedecendo a Torá, e eles querem um rei igual aos outros. Mas Hashem não vai negar esse pedido. Quando Hashem viu que eles estão precisando, então vamos lá. Hashem falou para Shmuel nomear um rei para isso. Senão, eu gostaria que eles pedissem o rei, não como os outros povos, e sim para o aspecto B, para eles se elevarem mais. Mas se eles estão mostrando que não estão lá, então eu não estou feliz com isso, mas ao mesmo tempo não posso negar. Se precisam, então tem que ter. Vamos esperar que eles vão usar, que o rei vai servir para essa função, mas esperamos que com o tempo ele chegue ao nível de elevar o povo para um nível mais alto. Esse então é o episódio do rei. Então aqui Hashem fala, a Torá já fala, eu já sei que vai acontecer, que vocês vão pedir um rei. Ele acrescenta, como os outros povos. A Torá já colocou, Hashem já sabia que isso vai acontecer, e o dia vai chegar que eles vão pedir um rei igual aos povos. Então Hashem já coloca, então quando eles pedem, dá para eles o rei. Mas aí já coloca todas as leis e as restrições, como o rei deve se comportar. Ele fala aqui, interessante, que não pode ter muitos cavalos. Por quê? Deus tinha alguma coisa contra os cavalos? Não gostou de cavalos? Para não voltar para o Egito. Para não voltar para o Egito. Aí, de fato, é uma lei, conforme algumas autoridades, esse faz parte das leis dos 613 mandamentos, que é proibido para um judeu voltar a morar no Egito. É proibido. Já que a Torá fala aqui que não pode ter cavalos, porque eu já avisei que vocês nunca voltarão mais para esta terra. Então quer dizer que é proibido morar no Egito. Aí surge a pergunta famosa, que Dona Ivone estava querendo perguntar. Mas tinha tantas comunidades judaicas no Egito, depois que já saíram do Egito,
Então, tinha grandes comunidades judaicas, grandes rabinos, o famoso Maimônides Rambam, ele morou no Egito. Como que ele poderia ficar lá? A Torá diz que é proibido morar no Egito. Como ele então morou lá? E tinha muitas comunidades judaicas grandes, Alexandria e todos esses lugares tinha grandes comunidades. Como então que eles conseguiram se é proibido pela lei? E o Maimônides, na verdade, em algumas cartas, quando ele escrevia uma carta, ele assinava a carta e no final ele assinava o nome dele, o Moshe ben Maimon, o Sfaradi, que está violando diariamente algumas proibições. Assim que ele ensinava o nome dele. Então, por que de fato tem essa proibição? Por que Deus proibiu voltar para a terra do Egito? E Hashem não quis que a gente volte a ter contato com esse estilo de vida que os egípcios tiveram. Essa é uma das razões por qual é proibido voltar para a terra do Egito. Para não aprender os caminhos perversos desse povo. Então voltamos à nossa pergunta, então como que ele morou lá tantos anos se foi proibido? Então aqui tem uma discussão grande, muitos comentários falam sobre isso. Primeiro, para entender, a pergunta é se ainda aplica-se esta proibição hoje ou não. Tem alguns que dizem que hoje não se aplica mais. Esta proibição só aplicava quando os judeus moravam em Eretz Israel. Quando a gente morava em Eretz Israel, então foi proibido ir para o Egito. Outros dizem que a proibição apenas aplica-se quando a pessoa mora em Israel e de lá vai para o Egito. Mas se ele morava em outro lugar e vai para o Egito, aí não tem esta proibição. Tem várias discussões para isso. Mas para verem isso um pouquinho mais pela lei, então, existe uma outra lei, também que a Torá proíbe ter contato com os egípcios. A Torá fala o seguinte: quando alguém se converte dos outros povos para o judaísmo, normalmente a gente aceita a conversão. Mas tem alguns povos que a gente não aceita. Alguns para algumas gerações, alguns eternamente. Um desses povos é o povo egípcio. A Torá diz que se alguém do Egito vai querer se converter, até 3 gerações não aceita qualquer egípcio para se converter. A pergunta é como que acontece hoje? Quando alguém vem hoje para se converter, como que podemos saber de onde que vem e se é egípcio ou não? Então, a Halakha diz o seguinte: hoje em dia não aplica-se essa lei mais. Por quê? Porque hoje não tem mais o povo egípcio autêntico. Nós lemos no Tanakh, quando o Sanherib, o rei da Síria, quando ele surgiu, ele começou a fazer uma bagunça no mundo inteiro. Ele praticamente deslocou e misturou o mundo inteiro. Pegou todos os povos, os originais, e tirou eles da terra natal deles e botou em outro lugar. Assim que ele fez com todos os povos. Então, após essa mistura que ele fez, diz a lei judaica, que hoje em dia o que está morando no Egito, na verdade, não são descendentes daqueles egípcios originais que estavam na época que o povo estava lá. São diferentes. Então, por isso que não tem mais esta proibição. Se alguém vem do Egito hoje e ele quer se converter, a gente aceita, porque ele não é descendente daqueles. Então, será que podemos aplicar a mesma coisa também em relação à proibição de morar no Egito também? Já que hoje não moram lá mais aqueles egípcios, então talvez seria isso a razão por qual hoje, ou na época do Maimônides, era permitido morar lá no Egito, porque não tinha mais esses egípcios originais. Alguns querem usar esse argumento, mas por outro lado, a gente vê que a Torá liga essa abominação com a terra, não apenas com as pessoas, mas com a terra. Ele fala que a própria terra do Egito, ele cria esse tipo de comportamento. Como tem terra que cria pessoas com várias culturas diferentes, então a terra do Egito que tem isso no solo, na própria terra, ele que cria esses maus comportamentos. Então por isso, mesmo que em relação à proibição
de casar como os egípcios. O fato que Sanherib fez aquela mistura, então isso resolveu a questão dos convertidos, que agora não são mais aqueles originais, então podem converter. Mas em relação a morar lá, continua a mesma proibição. Da